Bom dia, senhores pais, bom dia, alunos do terceiro ano A e B. Nós vamos agora para a nossa aula de geografia. Hoje, dia 24, vamos estudar um pouco a paisagem se transformando. O título é A Paisagem se Transforma. A mesma paisagem em tempos diferentes do mesmo lugar. Aí nós vamos pegar o nosso livro aqui na página 58, capítulo 4. Aí tem assim, Vocês olhem aí que eu estou mostrando daqui. Essa paisagem aqui é de 1910. Que paisagem é essa? É a doca do Ver-o-Peso, lá em Belém do Pará, Então a gente aqui é um porto, onde o pessoal compra de tudo, é mercadoria, é troca, é tudo, Isso em 1910 aqui na primeira figura. E aqui em 2017, o mesmo porto, o mercado doca de Ver-o-Peso, Só que aqui em 2017. Será que está igual ou existe diferenças? O que é que vocês acham? Tá tudo do mesmo jeito, tá tudo arrumado, tudo bacana, ou tem assim umas coisinhas diferentes, Vamos ver. O que foi que mudou de 1910 a 2017? Por exemplo, a gente vê na primeira figura que existem uns casarões antigos, Tudo assim amontoado, muita coisa, E olhando para a figura de 2017, esse amontoado de casarões antigos deu lugar a prédios altos e modernos, Os espaços, que eram tudo muito assim apertado, se alargaram. E as coisas parece que estão mais arrumadas, mais organizadas. Ficou assim como se tivesse tirado um monte de coisa, A mudança e a modernidade chegando, Quem transforma as paisagens? Vocês seriam capazes de dizer quem é que pode modificar o ambiente? Claro que é o próprio homem, Nós somos responsáveis. Às vezes, se a nossa casa está bem bagunçada, a gente acha que está tudo cheio, está fora do normal. Quando você começa a colocar cada coisinha no lugar, é como se a casa tivesse ficado grande, sobrasse espaço. Por isso é tão importante arrumar, Quem transforma as paisagens são os homens, nós. Nós vimos aí, tem uma figura aqui na página 60, pega teu livro na página 60, aí você vai ver, tem 4 figuras, Tem uma figura de 1800, de 1900, de 1960 e de 2017. Será que essas 4 figuras, elas estão iguais? Veja aí. Na primeira figura, que é a de 1800, existe o quê? O que é que a gente pode observar? Muitas árvores, rios, o céu, as montanhas, não é? Então, é uma paisagem totalmente natural, Já a paisagem de 1900, que é a segunda figura, a gente já percebe alguma mudança, O que é que tem? Começam a surgir casas, Casinha aqui, outra lá, tem uma igreja, Já começou o crescimento na segunda figura. E a paisagem de 1960, que é a terceira figura? Começa a chegar o desenvolvimento, Ele começa a se acelerar. Começam a surgir o quê? As fábricas, Temos uma estrada de ferro, temos uma estrada, assim, um asfalto. Já começou. E a quarta figura, que é a de 2017, a quarta figura, já começou a surgir vários prédios, casas mais modernas, ruas largas, temos parques, praças, etc. A gente percebe
que aonde o homem está, a mudança acontece. Seria bom que todas as mudanças fossem para melhor. Às vezes existem mudanças que fazem piorar, né? Mas aqui nesse caso a gente vê que começou lentamente e foi chegando ao ponto, né, da gente ver as melhorias, né? Temos um outro subtítulo que é a permanência nas paisagens, né? Porque, por exemplo, eu muitas vezes quando eu converso com professores de história, eu percebo que aqui em Irauçuba não existe memória histórica, né? As pessoas têm um casarão antigo, ninguém nem se preocupa em preservar. Por exemplo, o patronato das Irmãs Josefinas, né? Que foi um presente do Paulo Bastos, né? Para as irmãs que moravam aqui, ele deu para elas, né? Então, aquele patronato jamais deveria ter sido deixado abandonar, cair, se autodestruir. Porque ali foi uma das melhores escolas que a Irauçuba já teve. A Escola das Irmãs. Lá elas tinham aulas mesmo de português, matemática, tinha a escolinha delas. Tinha também cursos de bordado, de culinária. Tudo tinha ali, tinha um parquezinho lá dentro. Então, às vezes, quando eu olho para aquilo dali, me dá uma tristeza tão grande, como também temos o caso do banco, né, da igreja que foi transformada em um banco, até pouco tempo, até acho que o ano passado, se eu não me engano. Né? Então, falta memória. Nesse caso, não houve permanência na paisagem aqui, né? Existem elementos que permanecem na paisagem e que quase não mudam. Esses elementos são o quê? São permanência de outros tempos e representam marcas da história dos lugares. Infelizmente, a nossa cidade ela não tem memória histórica, né? Uma construção ela pode permanecer por muitos anos na paisagem. No mês de janeiro, eu fui para o Rio de Janeiro, fui para Minas Gerais. E lá em Minas Gerais, nós somos na cidade de Tiradentes, né? Uma cidade totalmente histórica. As igrejas, meu povo, parece que parou no tempo. Sabe, você vai andando naquelas ruas com um calçamento de uma pedra bem gigante, um calçamento assim diferente. Parece que elas eram botadas e pregadas ali, coladas, né? E todo aquele histórico preservadíssimo, não tem nem 5.000 habitantes, né? Mora só ali aquele pessoal que ama a história, que gosta de preservar. Então, é preciso, né, que a gente, ao novo povo, vocês, jovens, crianças, que cada um de vocês possam ter assim, na mente, né? Preservar a história do município, aquilo que tem que é histórico, aquilo que tem, que foi alguém que fez. Por exemplo, lá no Juá, um distrito nosso, lá tem algumas partes, né, que são históricas. Ali ao lado da praça, enfim, aqueles casarões antigos, né, lá pelo lado do Mici também tem, né, a gente ainda vê assim alguns sinais de que a história foi preservada, mas aqui no centro mesmo da cidade é uma tristeza, né? E tinha muita coisa para ser preservada. Eu me lembro da casa da mãe Jarina, era assim bem grande a casa, né? Uma casa cheia de fotografias, mas tinha tanta foto, umas cores muito bonitas. Hoje não existe mais, né? Até quando as irmãs foram embora daqui de Irauçuba, falaram em fazer um museu. Para mim, ali teria que ser um museu, você preservar tudo de belo que existia. Ali é a nossa história, a história do povo, né, da Irauçuba. Mas, infelizmente, né, não houve esse pensar em preservar, né? Então, uma construção, como lá o patronato, né, como a igrejinha, podem permanecer por muitos anos na paisagem. Pode ser uma casa, uma escola, uma loja, uma rua, etc. Né? Outras vezes, o uso que se faz da construção muda, às vezes se transforma em outras coisas. Né? Por exemplo,
Uma escola pode depois ser vendida, né, se era particular, e se transformar num shopping, num armazém, numa oficina, né? O pessoal não estão nem aí, não. Falando um pouco ainda de história, a Europa, né, muitas igrejas lindíssimas, belíssimas na Europa, hoje se transformaram em shoppings. Até na semana passada, a igreja de Santa Sofia, lá em Istambul, ela foi transformada numa mesquita muçulmana. Né? Foi uma tristeza. Uma das catedrais mais lindas, né? Na época de Constantinopla, né? No Império Romano do Ocidente, né? Então, mas que pena. É porque, né, as pessoas às vezes não honram a própria história. Como é que eu vou saber o meu futuro se eu não preservo a história do meu passado? Como é que eu vou entender algumas questões de hoje se não preservo o valor histórico daqueles que nos antecederam? Então, história é isso, né? História, geografia, tem hora que a gente está dando aula de história, pensa que está dando geografia, tem hora que está dando aula de geografia, pensa que está dando aula de história, mas é assim, é um entrelaçado de conhecimentos. Então, gente, bom dia, né? E nossas provas vão começar dia 27 e vão até o dia 31. No nosso próximo encontro, a gente vai colocar atividade para vocês estudarem e na próxima semana já serão as nossas provas. Bom dia a todos.